Esse é o roteiro que a gente vai passar uma revisão rápida de conceitos, da parte de estabilidade, controle e desempenho, vai falar um pouquinho de implementações desses conceitos voltados ao desempenho, e depois vamos passar aí quais são os ganhos de desempenho. Eu preparei 3 estudos de caso para a gente falar no final dessas implementações e de ganhos que a gente vai citar aí. Bom, desempenho de aeronaves. O desempenho de aeronaves trata das capacidades da aeronave. A gente pensa em alcance, ou seja, qual a distância que eu consigo voar, velocidades, quão rápido ou quão lento eu consigo voar, tempos de voo, tempos de missão, tempos para realizar uma determinada fase de voo, o consumo nas fases de voo, carga-paga que eu consigo levar de um ponto a outro, dentre vários outros parâmetros de interesse. Essencialmente, o desempenho, ou seja, essas capacidades da aeronave, vão depender das forças aerodinâmicas. Sustentação, arrasto, guinada, os momentos aerodinâmicos, além de tração disponível, peso da aeronave, na situação de voo que eu estou analisando, a configuração da aeronave, isso é um fator muito importante, se eu estou com a aeronave limpa, ou seja, trem de pouso e flaps recolhidos, ou se eu estou com trem de pouso e flap baixado. E principalmente também aí, em termos de condições externas, né, as condições atmosféricas nas quais o voo está sendo realizado. Então, esse é o métier do desempenho de aeronaves. Essencialmente, nas nossas análises, a gente considera a aeronave em regime permanente, ou seja, steady state. A aeronave está estabilizada e está sempre equilibrada, ou trimada, como a gente fala. Toda a aeronave está com velocidades de rotação e momentos zerados, ou seja, a aeronave está voando em velocidade constante. Bom, falando um pouco da parte de revisão de conceitos, olhando um pouco para a ideia de forças e momentos aerodinâmicos, eles essencialmente surgem da integração das pressões do escoamento ali na superfície, e aí por superfícies a gente está falando em asas, empenagens, da fuselagem, flaps, slats da aeronave. Para fins de desempenho, o foco nosso dessas forças aerodinâmicas é sustentação, ou lift, que a gente usa a expressão em inglês, arrasto, ou drag, e a força de guinada, ou de yaw, quando eu tenho, por exemplo, uma simetria de trações na aeronave. Em termos de momento, nós normalmente estamos interessados no momento de arfagem, o momento de pitch, e no momento de guinada, o yaw moment, ou yawing moment, que a gente tem na aeronave. De novo, o yaw moment vai aparecer normalmente quando a gente tem uma questão de assimetria de tração. Essencialmente, a gente está preocupado em análise em 2 dimensões e o principal aí para a gente é o pitch moment, o momento de arfagem. Tá aí uma figurinha para a gente dar uma olhada o que são esses momentos, certo? Eu tenho uma aeronave aí com os 3 eixos de movimento dela centrados no CG. Eu tenho um momento o eixo X, né, estaria associado ao momento de rolamento, ele passa pelo nariz da aeronave. Eu tenho o eixo Y, que passa pela asa direita da aeronave. Eu tenho associado a esse eixo, o eixo lateral, o momento de arfagem. E por fim eu tenho o eixo Z, que passa também pelo CG apontando para baixo, que é o momento de guinada da aeronave. Então esses são os 3 eixos e os momentos que eu vou ter aí na aeronave. Voltando um pouquinho na parte das forças, que faz bastante sentido aqui no nosso contexto, vamos olhar um pouquinho para a força de arrasto. E o arrasto ele pode ser decomposto em várias componentes, né? Nas lives e no curso de aerodinâmica vocês vão ver isso em bem mais detalhe do que aqui. Aqui realmente é só a revisão dos conceitos. Eu vou ter um tipo de arrasto que a gente chama de arrasto parasita, que essencialmente é o arrasto devido ao escoamento sobre a aeronave. A gente vai falar em termos de atrito do ar com a superfície, formação de camada limite, excrescências, que são protuberâncias na aeronave, entradas na ACA e afins. Esse tipo de arrasto, de uma forma bem simples, a gente pode pensar que ele depende da área da aeronave exposta ao escoamento. De novo, de uma forma bem simples, quanto maior a área, maior o arrasto parasita, arrasto de forma, que é um dos componentes dele. Um outro tipo de arrasto que compõe o arrasto total da aeronave é o arrasto de trimagem, ou trim drag. Ele é um arrasto que é relativamente pequeno perto dos outros tipos de arrasto,
e ele é devido às superfícies da aeronave estarem fora da posição neutra. O que é isso? Normalmente, quando a gente projeta a aeronave, a gente tem o ponto de projeto no qual a aeronave estará sempre com as superfícies neutras, na posição neutra, né? Vai estar associada a um coeficiente de sustentação, uma velocidade, uma condição de peso. Se eu vou equilibrar a aeronave em outras condições, certo? Eu vou ter as superfícies de comando, e aí nós estamos falando de profundores, ailerons, leme de direção, própria deflexão da empenagem, do estabilizador horizontal, em outras posições. Isso na operação normal. Se eu tenho uma condição especial, uma falha de motor, uma outra assimetria, por questões construtivas, de projeto, de fabricação, ou mesmo de operação, eu também terei as superfícies de controle da aeronave fora das condições, das posições neutras. Então, quando eu comparo o arrasto da aeronave na condição de superfície de comando na posição neutra e superfícies de comando fora da posição neutra, mesmo em operação normal, eu tenho um incremento de arrasto aí, que é o que a gente chama de arrasto de trimagem. Guardem esses dois conceitos de arrasto aí, a gente vai voltar neles lá no final. Falando em equilíbrio da aeronave, ou trim, a aeronave estará equilibrada ou trimada quando todos os momentos resultantes da aeronave forem nulos, ou seja, os momentos de rolamento, de arfagem, de guinada, forem iguais a zero, e todas as velocidades de rotação em torno dos eixos x, y e z forem nulas. Em condições de equilíbrio, como eu falei anteriormente, as superfícies de controle, e aí, repetindo, profundores, estabilizadores, stabs e afins, eles podem estar fora da posição neutra. Repetindo o que eu falei no slide anterior, isso vai dar margem, vai dar origem, né, ao arrasto de trimagem. Entrando um pouco entrando, assim, mergulhando mesmo na ideia da estabilidade, vamos falar um pouco de estabilidade estática, que vai ser o foco dessa apresentação aqui. A estabilidade estática nada mais é que a capacidade de um sistema de retornar à condição inicial quando ele é perturbado. Quando a gente estuda modelamento de sistemas na faculdade, a gente vê que um sistema ele vai ser estável. O desenho clássico que a gente vê, esse da bolinha aí, né? Se eu tenho uma situação estável, qualquer perturbação que eu tiver nessa bolinha, ela vai voltar ao ponto mais baixo da superfície, que é o ponto estável dela. Essa é uma característica de um sistema estável. Ele volta à condição inicial quando ele sofre uma perturbação. Se eu tenho um sistema que é neutro, eu perturbo o sistema, ele vai encontrar um novo ponto de equilíbrio. A definição mais simples de equilíbrio neutro, de sistema neutro, equilíbrio neutro. E se eu tenho um sistema instável, eu perturbo esse sistema, ele não vai encontrar uma nova posição de equilíbrio, divergir. Eu combinei as figuras aí na apresentação pensando em uma aeronave. Se eu tenho uma perturbação no momento de arfagem aí da aeronave, pitch moment, se a aeronave for estável, essa perturbação vai levar, pelas características da aeronave, à estabilização, novamente com a aeronave nivelada, ou seja, ela volta para a condição inicial dela em termos de atitude e de velocidade. Se ela for neutra, ela vai continuar na tendência que ela tinha, mas ainda assim sem divergir. Se eu tenho uma aeronave que é instável, a perturbação vai levar a um comportamento estável da aeronave, por exemplo, cair aí. Então essa é a ideia de estabilidade estática. Lembrando que o Javier também já passou com vocês aí, em bem mais profundidade, né, a parte de estabilidade e controle das aeronaves. Partindo para a parte de conceitos, né, vamos falar de centro aerodinâmico. O centro aerodinâmico é um ponto notável na aeronave, em torno do qual os momentos aerodinâmicos são constantes com o ângulo de ataque e número de renos. Se eu pegar uma aeronave e considerar várias condições de ângulo de ataque, várias posições ali, para cada posição, melhor dizendo, né, de referência da aeronave, eu vou ter uma combinação de forças e de momentos. No centro aerodinâmico, se eu considero esse ponto, qualquer atitude, qualquer número de Reynolds que eu tiver na aeronave, o momento aerodinâmico não varia.
Uma coisa importante da gente saber, que também vai ser interessante para os nossos estudos de caso lá no final, é que o centro aerodinâmico ele se movimenta para trás da aeronave com o aumento da velocidade ou do número de Mach, principalmente o número de Mach por efeitos de compressibilidade do escoamento e ondas de choque, quando a aeronave passa do regime subsônico para o regime supersônico. Bom, vamos pensar, vamos escolher um eixo para a gente discutir aí os conceitos e fazer nosso estudo de casos aí. Como o desempenho essencialmente trata do eixo longitudinal, né, das coordenadas x e z, vamos ver como é que é o equilíbrio da aeronave no eixo longitudinal. Eu tenho aí uma figura de uma aeronave, olhando ali próximo ao centro da aeronave, eu tenho uma força aerodinâmica aqui do conjunto asa-fuselagem, ela está aplicada num ponto aqui, no centro aerodinâmico do conjunto asa-fuselagem, e eu tenho um momento aerodinâmico resultante também aplicado nesse centro aerodinâmico do conjunto asa-fuselagem. E esse centro aerodinâmico ele está situado numa coordenada x a partir de um ponto de referência que a gente chama de datum, normalmente é o nariz da aeronave, né? Essa coordenada x. Eu tenho o centro de gravidade da aeronave, onde a gente considera que todo o peso da aeronave está aplicado. Ele é uma integração das massas e suas posições na aeronave. Eu tenho aqui a coordenada x do CG da aeronave. E eu lanço mão de uma empenagem horizontal com um profundor para equilibrar esses momentos em relação ao centro de gravidade. Do contrário, a aeronave não seria estável. Então, a função dessa superfície é garantir o equilíbrio da aeronave. Porém, ela também, como é uma pequena asa, certo? Ela vai ter a sustentação, que vai gerar um momento compensador, e ela também tem em si um momento aerodinâmico, de arfagem, em torno do centro aerodinâmico dessa empenagem. Se a gente pensa, então, em equilíbrio no eixo longitudinal, nós equacionamos todos os momentos. Então, eu tenho uma força de sustentação do conjunto asa-fuselagem, que vai multiplicar pelo braço desse ponto de atuação até o CG, esse braço aqui, tem um momento aerodinâmico do conjunto asa-fuselagem, tem um momento aerodinâmico da empenagem horizontal e tem uma força aerodinâmica de sustentação atuando neste braço aqui, do centro aerodinâmico das empenagens até o centro de gravidade da aeronave. Para eu obter o equilíbrio no eixo longitudinal, essa somatória aqui deve ser zero. Quando isso acontece, a aeronave está trimada no eixo longitudinal. Como eu falei lá no início, as análises de desempenho pressupõem sempre esse equilíbrio. Tá? Indo adiante, vamos falar do conceito de margem de estabilidade estática. Se eu combino todas as forças de sustentação em todos os momentos da aeronave, existe um ponto, que a gente vai chamar de centro aerodinâmico da aeronave, no qual eu posso considerar aplicadas todas as forças e momentos que a aeronave continue em equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, essa sustentação aqui ela é resultante da sustentação asa, fuselagem e empenagem. O CG que a gente já tinha visto, então, essencialmente, de uma forma até bastante simples, a margem de estabilidade estática vai ser a distância entre esses dois pontos de atuação. Isso é uma visão realmente bem simplificada, tem outras considerações que a gente precisaria fazer, mas para o nosso propósito aqui ela serve. Observem que estabilidade e controle são essencialmente uma medida da posição relativa entre o centro aerodinâmico e o CG. E com isso a gente vai ver algumas aplicações, como eu falei, mais adiante. Pensando em equilíbrio no eixo longitudinal, então a gente viu parte de estabilidade de sistemas. Sistema estável, sistema neutro, sistema divergente. Se eu tenho um sistema, uma aeronave, que eu desejo que seja estável, e nós queremos isso, o voo precisa ser estável para ser realizado, eu tenho que ter momentos e características aerodinâmicas que vão restaurar o comportamento da aeronave se eu tiver perturbação. Pensando no eixo longitudinal, a perturbação é em ângulo de ataque, por exemplo, uma turbulência, uma rajada, que leva a aeronave a aumentar o ângulo de ataque, ela deve ser contraposta por um momento restaurador
do conjunto da aeronave, que vai levar a aeronave a voltar para o ângulo de ataque e velocidade, condições de voo iniciais. Se eu tenho, então, essa condição de momento de arfagem, derivada do momento de arfagem pelo ângulo de ataque menor que zero, ou seja, no sentido oposto à movimentação do ângulo de ataque, eu tenho uma aeronave estável. Se essa derivada for igual a zero, eu tenho uma aeronave neutra. Ela vai achar um outro ponto de equilíbrio quando perturbada. E se essa derivada for maior do que zero, eu tenho uma aeronave instável. A gente sempre busca a situação de uma aeronave estável. Olhando uma aeronave convencional com esses conceitos que a gente já falou aqui, vamos ver quais são os cenários possíveis. O que é uma aeronave convencional, essencialmente? Uma aeronave que a empenagem horizontal está atrás da asa, ou seja, a coordenada x da empenagem horizontal é maior do que a coordenada da asa e do CG. Essa é a primeira premissa. Uma aproximação que normalmente a gente pode fazer, dada a grandeza relativa das coisas, é que o momento da empenagem horizontal, o momento do aerodinâmico de arfagem da empenagem horizontal, ele é aproximadamente zero. Então, a sustentação da empenagem horizontal é que vai causar um momento, nem tanto o momento aerodinâmico dessa empenagem. A gente vai olhar também, vai considerar também, vai ser característica dessa aeronave, né, que o momento do conjunto asa-fuselagem em relação ao centro aerodinâmico ele é negativo. E para a aeronave estar voando, a sustentação desse conjunto, né, asa-fuselagem, ele é positivo. Isso nos leva a três possíveis cenários. Se eu tenho o CG atrás do centro aerodinâmico do conjunto asa-fuselagem, para ter uma aeronave estável, eu posso ter tanto um cenário de sustentação maior do que zero ou menor do que zero na empenagem horizontal. Nesse primeiro cenário, o conjunto asa e fuselagem ele é instável. Eu preciso obrigatoriamente da empenagem para estabilizar a aeronave, mais do que em qualquer outro cenário. E essa empenagem vai trabalhar, como já comentei, com sustentação dos dois sentidos, para cima e para baixo. Se eu tenho uma aeronave em que o CG está no centro aerodinâmico, ou o centro aerodinâmico do conjunto asa-fuselagem está no CG, eu tenho um conjunto asa-fuselagem neutro, e aí eu já tenho um cenário que a força na empenagem horizontal precisa ser para baixo, porque, como eu falei lá em cima, nesse slide, o momento de arfagem em torno do centro aerodinâmico desse conjunto ele é negativo. Então, lembrando da figura anterior, a força já precisa ser para baixo. E o último cenário aí, em que o CG está à frente do centro aerodinâmico do conjunto da posição do centro aerodinâmico do conjunto asa-fuselagem, a força aerodinâmica horizontal, ela essencialmente tem que ser para baixo. Do contrário, a aeronave não é estável. A situação mais comum que a gente tem na prática, principalmente nas aeronaves atuais, é essa daí. Eu tenho, então, sustentação do conjunto asa-fuselagem localizado atrás do centro de gravidade da aeronave. Isso decorre de características de projeto da asa, tecnologias que foram desenvolvidas ali no final dos anos 70 e início dos anos 80. De novo, um tópico aí para as lives de aerodinâmica, para o curso de aerodinâmica também aborda isso. Então eu tenho essa característica do projeto da asa e da fuselagem. Com isso, a força de sustentação na empenagem horizontal ela precisa apontar para baixo. Vocês conseguem ver na figura aí. Lembrando que esse momento aqui ele acaba tendo um sentido contrário pelas convenções que a gente adota. Então essa força aqui ela precisa ser nessa direção para contrapor a somatória do momento gerado por essa força e por esse momento aqui. Lembrando que as premissas que a gente colocou lá, esse momento aqui é muito pequeno. Então, essencialmente, essa força multiplicada por esse braço é que vai equilibrar isso aqui tudo. Tá? Essa é a situação mais comum
que nós temos aí nas aeronaves que estão voando pelo mundo hoje em dia. Bom, aqui nós fechamos os conceitos que a gente precisa para entender as aplicações de estabilidade e controle em desempenho. Eu vou colocar para vocês duas possíveis implementações que são adotadas com frequência aí na indústria, que lançam mão desses conceitos que eu falei até agora para melhorar o desempenho das aeronaves. A primeira implementação é um sistema de controle de CG. Como é que ele trabalha? Ele controla o CG da aeronave com a movimentação do combustível da aeronave e cruzeiro. Isso vai ser bastante interessante para aeronaves de muito longo alcance ou aeronave que tem características de velocidade que variam bastante no seu envelope de operação e que precisam disso em muitos casos, para serem viáveis economicamente. Tá? Talvez seja uma surpresa para vocês, mas grande parte das aeronaves, se não todas as aeronaves de longo alcance hoje, e aí nós estamos falando de aeronaves como o Boeing 777, as aeronaves da Airbus, o A340, A350, A340, o A380, tem esse tipo de sistema para poder darem conta do alcance que se espera para eles. Tá? Quais são os ganhos de desempenho de usar esse tipo de sistema? Bom, ele vai manter o CG em uma posição mais traseira. No próximo slide eu vou falar como é que isso vai ser interessante para a gente, especificamente essa parte do CG. Ao fazer isso, eles permitem, em condições bem específicas de voo, que a aeronave opere com menor margem de estabilidade. E também vai dar ganhos por isso. Bom, se eu vou operar com o CG mais traseiro e com a menor margem de estabilidade, eu vou conseguir ter uma empenagem horizontal menor, porque a força que eu vou precisar gerar lá vai ser menor para contrapor o momento. Isso resulta em duas características bastante interessantes. Menor área molhada, ou seja, vai me dar menor arrasto, certo? E vai resultar em menor peso, ou seja, eu tenho menos estrutura ali para a aeronave carregar. Então, olhando para esses sistemas de controle de CG, eles trabalham essencialmente coordenadas X do CG ao movimentar o combustível dos tanques principais nas asas para tanques nas empenagens horizontal, às vezes na empenagem vertical, ou tanques auxiliares na parte traseira da fuselagem. Com isso, essa coordenada do CG anda para trás e o braço dessa força aqui diminui. Portanto, o momento que precisa ser compensado por essa empenagem aqui, ou seja, a força que precisa ser gerada aqui é menor, eu obtenho menores deflexões da empenagem horizontal, do estabilizador, e com isso trabalho mais próximo do ponto neutro, da posição neutra dos comandos, e também, se eu já considerar isso no meu projeto, eu posso fazer uma empenagem horizontal bem menor. Então, para esse tipo de sistema, trabalha-se aqui. Uma outra ideia bastante interessante que já virou um padrão na indústria, seja para aeronaves militares ou aeronaves civis, é a utilização de sistemas de comandos de voo tipo fly-by-wire. Isso também já foi objeto de uma live do Javier recentemente. Ele passou isso em muito maior detalhe, né? Aqui a gente está só revisando a ideia e aplicando ao desempenho. E como é que esse sistema de comando de voo vai trabalhar? Ele vai alterar eletronicamente o comportamento da aeronave. A gente vai falar em termos de estabilidade e controle sendo controlados, modificados em voo, em tempo real, modificando a estabilidade e controle sendo modificadas em tempo real durante o voo da aeronave. Isso surgiu na aviação militar, que essencialmente a gente quer aeronaves muito manobráveis pelas missões dela, o tipo de missão que elas precisam realizar, né? Manobras evasivas, às vezes numa situação de combate, de perseguição, e elas precisavam ser artificialmente ou eletronicamente estabilizadas. Porém, com a tecnologia consolidada, isso foi migrado para a aviação civil. A gente tem muito fixo para a gente. A primeira aeronave
que incorporou isso na aviação civil foi o Airbus A320, durante a década de 80. Foi a jogada que a Airbus usou para fazer face, para enfrentar, né, o 737 da Boeing. Porém, a gente se esquece, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante, que uma outra aeronave civil já tinha lançado mão disso alguns anos antes para ser viável operacionalmente. Bom, qual que é a ideia do fly-by-wire, então? Ela vai trabalhar nas superfícies de controle aqui, de forma a ter os melhores resultados, as menores deflexões, o menor arrasto. Então, com esse controle eletrônico, eu consigo ter superfícies menores e eu estou sempre achando os pontos ótimos de deflexão das empenagens e dos profundores. Tá? Então, eu marquei o retângulo vermelho que está cá, onde esse tipo de sistema está atuando. E aí, quais são os ganhos de desempenho? Bom, um sistema desse, eu posso posicionar grandes elementos do aeronave de forma um pouco mais flexível e chegar numa situação de CG mais traseiro, com isso, trabalhar com menor margem de capacidade das aeronaves. Parecido com o que a gente tinha no sistema de controle de CG, só que como eu tenho mais seguro, a adaptação local da atração é bem diferente. Há um ganho interessante, tinha no muito menor área molhada, menor peso, eu trabalho com muito menores detecções de quase móvel de voo aí da aeronave, que é imprescindível ter os resultados de garrafa. Pegar essas duas ideias, essas duas implementações aí de sistemas para ganhos em desempenho a partir de conceitos de controle, o imediato para a gente aí é a velocidade de stall. Mas por que eu estou falando de stall? A sustentação efetiva da aeronave ela é a composição, sustentação da asa da fuselagem com a sustentação da empenagem horizontal e do profundor. Bom, como a gente viu em alguns slides aí para trás, essas duas grandezas são mais opostas. Essa é positiva e essa é negativa. Então, para eu ter o melhor desempenho da aeronave, maior velocidade positiva, é de interesse que essa parcela seja a menor possível. Ela sempre vai roubar, vai tirar, né, bem essa parcela que a gente trabalha em muito mais detalhe no projeto aeronave. Quando eu tenho menores velocidades, tenho menores velocidades operacionais. Normalmente, velocidades operacionais de decolagem, ou manobras, elas dependem da velocidade do sol. Então, menores velocidades operacionais, por exemplo, na decolagem e no pouso, elas resultam em melhor desempenho de pista. Eu decolo mais dá muito maior flexibilidade de operação que eu consigo operar em aeroportos menores. Posso ter uma aeronave, por exemplo, querendo operar uma pista, por exemplo, o Santos Dumont no Rio de Janeiro, que é uma pista notoriamente curta. Ao lançar mão desse tipo de recurso, melhorar minha velocidade de stall, eu consigo operar nessas pistas e, quando eu já opero, eu consigo às vezes operar com pesos maiores, viabilizando uma operação mais lucrativa para a companhia aérea. Vamos olhar agora para o lado de arrasto. Eu fiz uma quebra aqui. O arrasto normalmente ele é composto de uma parcela arrasto de forma, arrasto parasita, né? Um arrasto induzido, que depende da sustentação, e um arrasto de onda, que vai aparecer quando eu estiver em altas velocidades. Pegando um arrasto de forma, eu tenho um arrasto da asa fuselagem, o da empenagem horizontal e o de trimagem. Esse aqui, em princípio, não muda, mas quando eu faço uma empenagem horizontal menor, essa parcela aqui diminui. Lembrando que eu falei que o arrasto parasita, ele, em gerais, é função da área molhada, que vai ser a função do tamanho da superfície. Né? E o arrasto de trimagem, se eu consigo trabalhar com deflexões menores dos comandos e das superfícies, ele também diminui. Então, no total,
numa condição, por exemplo, de cruzeiro, eu vou ter uma situação de menor arrasto. Menor arrasto significa menos tração para voar na velocidade que eu quero para chegar ao meu ponto de destino. Se eu consigo operar com menor tração, eu preciso consumir menos para gerar aquela tração. Menor consumo resulta no maior alcance para a aeronave, uma operação mais flexível, eu consigo operar rotas mais longas e uma operação mais interessante economicamente. Eu gasto menos para operar a aeronave e consigo, por exemplo, fazer mais dinheiro com a aeronave quando eu baixo os meus custos de operação. Bom, vamos para os nossos estudos de caso. Eu coloquei 3 estudos de caso aí para a gente passar rapidamente essas aplicações. Tentar melhorar um pouco aqui o áudio. O pessoal está comentando aqui que o áudio está um pouco ruim. Vamos ver se falando um pouco mais alto, mais claro aqui fica melhor. O primeiro estudo de caso que a gente vai considerar é o Concorde. O Concorde foi desenvolvido por um consórcio anglo-francês. Ele voou pela primeira vez em 1969. Ele é o avião que eu falei com vocês que já tinha um sistema fly-by-wire. Ele precisava ter isso, ele não era um fly-by-wire digital com redundância, ele era um fly-by-wire que usava computadores analógicos. E o Concorde precisava disso, porque o Concorde não tinha estabilizador horizontal. Ele tinha uma asa extremamente avançado e refinado, e a estabilidade dele vinha eletronicamente. Só que eu vou comentar aqui, mais do que falar do fly-by-wire do Concorde, eu vou falar da utilização de controle do CG que o Concorde tinha para compensar o recurso do centro aerodinâmico com o aumento do número de Mach. O Concorde era uma aeronave que decolava em velocidades comuns, típicas de aeronaves maiores, ou seja, por exemplo, a velocidade de referência na decolagem na faixa de 150 nós, daria aproximadamente 280 km por hora, porém ele ia até duas vezes, Mach.2, né? 2.2, ou seja, 2.2 vezes, né? O português às vezes prega algumas peças na gente. A velocidade do som. É uma faixa de velocidade muito grande. E para cobrir todo esse envelope de operações, inclusive já comentou na live passada, o Concorde precisava lançar mão de algum artifício, porque o centro aerodinâmico dele passeava bastante para trás durante a operação. Só que lá, esse sistema de controle de CG, com transferência de combustível para trás, ele é operado normalmente pelo engenheiro de voo, que era o terceiro tripulante que tinha na cabine de comando, e o engenheiro de voo tinha que monitorar o tempo todo a velocidade do comportamento dela, da aeronave. Essencialmente, partindo da decolagem e acelerando até a velocidade máxima, o Concorde precisava transferir combustível dos tanques principais para os tanques traseiros, principalmente o tanque lá no cone de cauda dele, para garantir a compensação da movimentação do centro do aerodinâmico. A movimentação do centro aerodinâmico é muito grande no Concorde, muito grande mesmo. Então, essa movimentação era comandada pelo engenheiro de voo durante a aceleração. Quando o Concorde ia desacelerar no final do cruzeiro, fazer a descida, depois chegar para pouso, o engenheiro de voo tem que fazer a movimentação contrária, porque o centro aerodinâmico ia se movimentar para frente, e se o CG ficar para trás, ele também tem problemas de estabilidade durante a operação da aeronave. Se isso não fosse feito, a operação do Concorde, que já era deficitária economicamente, porque o custo era muito alto para fazer o que precisava fazer, ela seria inviável de vez, porque o arrasto da aeronave estava para ela. Então, tem que ter consideração a variação que era necessária para o envelope. A mutação do CG da aeronave ela tinha o CG precisava ficar entre 52% e 54%. Durante a operação da aeronave,
baixas velocidades, e conforme a aeronave ia acelerando uma Mach 2.2, era necessário recuar o CG com a movimentação do combustível até uma situação de praticamente 60% da corda média aerodinâmica em posição do CG. Tá? Isso aqui é mais por curiosidade. O centro aerodinâmico estava mais ou menos por aqui, então o CG buscava, a movimentação do CG buscava acompanhar a movimentação do centro aerodinâmico. O próximo estudo de caso é do MD-11. O MD-11 é um avião derivativo que a Douglas fez. Ele é baseado no DC-10, porém ele é mais longo, mais tração, maior envergadura e menor empenagem horizontal. Todas as movimentações que foram feitas, mais longo, mais tração, mais envergadura, elas naturalmente iriam requerer uma empenagem horizontal maior. Porém, eles conseguiram uma empenagem horizontal menor. Para chegar nisso, eles precisaram lançar a mão de um sistema computadorizado para aumento de estabilidade longitudinal. Como é que esse sistema trabalhava? Ele agia em duas frentes. Ele controlava o CG da aeronave em cruzeiro, jogando combustível das asas e dos tanques de fuselagem para os tanques da empenagem horizontal. De maneira simultânea, ele trabalhava na movimentação da empenagem horizontal para equilibrar a aeronave. Esses dois controles eram feitos por um único sistema, ele atuava nas duas frentes. O controle da movimentação da empenagem horizontal ele era parcial, ele não era total, ele não tinha autoridade total, mas dentro de um certo escopo ele conseguia movimentar a empenagem horizontal do avião. Eu coloquei aqui, para ilustrar o que eu estou falando, para quem não conhece, esse aqui é o MD-11, e aqui tem as duas silhuetas em plano. O vermelho aqui é o DC-10, o original da Douglas, e em azul o MD-11. Observem que ele tem muito mais área de asa, ele é muito mais longo, e empenagem pode estar. Por acaso, dos dois modelos próximos aqui, né, um DC-10 e um MD-11. Bom, apesar de toda essa ginástica que a Douglas fez, o MD-11 tem os resultados esperados de desempenho do projeto. A parte de alcance bem comprometida, a parte de velocidade também. Não bastasse isso, ou seja, eles fizeram essa ginástica toda com a estabilidade e controle da aeronave, a própria estabilidade e controle ficou bastante prejudicada. O MD-11 é um avião que tem um histórico bastante ruim de operação, ele tinha uma tendência muito grande de entrar no que a gente chama de PIO, ou oscilações induzidas por piloto, que em muitos casos, infelizmente, uma parte deles próximo do pouso, levou à perda da aeronave e perda de vidas. Vocês conseguem achar na internet alguns relatos aí, tem dois famosos de aviões MD-11 da FedEx que se envolveram nesse tipo de oscilação. O último estudo de caso, para fechar aí a nossa apresentação, é do F-16. O F-16 fez o primeiro voo em 74. Os requisitos de projeto da USAF, a Força Aérea Americana, de uma nave altamente manobrável, tinha o escopo da missão que ele precisava, tá? Essencialmente uma missão de caça. E para garantir essa alta manobrabilidade, o projeto vencedor se mostrou levemente instável aerodinamicamente. Ele tinha o que a gente chamava de RSS, o Relaxed Static Stability, estabilidade estática relaxada. Ou seja, no posicionamento de centro aerodinâmico e centro de gravidade, a margem de estabilidade estática longitudinal era negativa, ainda que por uma pequena medida. A aeronave, então, obtinha sua estabilidade longitudinal por meios aerodinâmicos, por meios eletrônicos, melhor dizendo. Ele tinha um fly-by-wire digital quadruplex, ou seja, ele tinha 4 vias, ele era redundante. Em 4 vezes, tinha 4 vezes o mesmo sistema para garantir que não ocorreria falha em um cenário hipotético de operação.
para haver uma falha e uma perda da aeronave, precisaria que os 4 sistemas falhassem simultaneamente. O F-16 ele é um avião notoriamente estudado, o projeto dele é muito notável nessa parte de fly-by-wire exatamente por isso, pela redundância quádrupla. Há uma série de artigos aí pela internet, não só artigos, mas até mesmo alguns estudos, algumas pesquisas feitas com versões modificadas do avião, que entram em muito mais detalhe do projeto dele. É interessante ver também, nesse caso, a visão dos pilotos que voavam o F-16, que é a frase mais comum, como o avião era todo controlado eletronicamente por computadores, o piloto só indicava com comandos no yoke ali do avião, no manche. Os pilotos costumavam falar que não se voa um F-16, ele que te voa para onde você quer, um mínimo de interação. Para quem por acaso não conhece, esse é o F-16, é um projeto ali da década de 70, está em operação até hoje em algumas forças aéreas pelo mundo, principalmente as de países da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou NATO, como se fala em inglês. Já existem aviões desenvolvidos para a própria USAF que substituem o F-16, tem características muito semelhantes de estabilidade, controle e desempenho, e a própria parte de voo.